apresentações teatrais de mulheres do Timboré, Rio Paraná e Primavera contam a história de assentamentos. Dias de luta e de construção de uma nova realidade. Homens e mulheres somando coragem e solidariedade. O teatro marcou o início do primeiro encontro estadual de mulheres assentadas no estado de São Paulo, nos dias 7 e 8 de março de 1998. Foi uma iniciativa do Grupo de Mulheres da Regional 4 de Andradina. 164 representantes de 37 assentamentos reuniram-se em Castilho, cidade do extremo oeste do estado. Sejam todas bem-vindas ao primeiro encontro estadual das mulheres assentadas. A gente gostaria de chamar para compor essa mesa. 5 temas seriam a base do debate: a condição e direitos da mulher, a cidadania, a agricultura familiar, projetos específicos de produção e propostas de organização. Muito trabalho, portanto. Um dos aspectos que mais ajudam na melhoria da condição de vida nos assentamentos é o da organização das comunidades. Quanto mais unida, mais forte. Um levantamento feito pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, mostra que 70% das famílias participam de algum tipo de associação. Mais de 1/3 delas fazem parte de cooperativas. Mas há pouca organização das mulheres. Menos de 8% das mulheres assentadas fazem parte de associações. Estas são as que se agrupam para a produção, seja de leite, de conservas ou de artesanato. Como mudar essa situação? Como aumentar a participação da mulher no destino das comunidades assentadas? Este foi o centro das discussões em Castilho. Já na abertura do encontro, a coordenadora do ITESP, Tânia Andrade, falou dessa preocupação. O que é que diferencia a agricultura familiar da agricultura tradicional? Primeiro, a mão de obra familiar. Segundo, que geralmente muitas atividades de subsistência são desenvolvidas. A subsistência tem um peso grande nisso. Depois de produzir, o objetivo é vender. Só que nós temos que ter, além de vender, o objetivo de industrializar o nosso produto, porque o objetivo principal, que vem por trás disso tudo, desde o primeiro dia, quando você começou a brigar pela terra, era o objetivo de ter dinheiro em casa para ver a família se dar bem, para ter uma qualidade de vida melhor. E aí a gente precisa se juntar. Ninguém consegue fazer nem fabriquinha, nem vender bem o seu produto, nem coisa nenhuma, se a gente não se organizar. A reforma agrária tem avançado bastante nos últimos tempos, né? E as mulheres têm avançado bastante por cima da reforma agrária também, não tem? E se a gente não se organizar, se a mulherada não participar dessa organização, eu acho que a velocidade não vai ser tão grande, não. Eu acho que quem vai empurrar para frente mesmo para valer esses assentamentos, essas fábricas, essas coisas todas, está sentado nessa sala ou então está lá esperando vocês voltar para contar com elas. São as mulheres assentadas do estado de São Paulo. Para incentivar o debate, a primeira parte do encontro de Castilho foi de palestras. Liana Lopes, presidente da Federação das Mulheres do Brasil, fez um histórico da luta das mulheres neste século. Nós temos um papel fundamental na sociedade como reprodutoras. Não é só reprodutora, gente, de filhos, não. Nós, mulheres, somos reprodutoras de valores. Porque o papel de vocês é fundamental na criação das gerações futuras. Lilian Campana, da Secretaria Estadual de Saúde, falou sobre o SUS. Os municípios, eles vêm desde 1984 procurando organizar os serviços e treinar profissionais para que atendam a mulher de forma integral, respeitando a sua história de vida, os seus sentimentos e a sua sexualidade. Em nome da Delegacia de Ensino de Andradina,
Marinês Livramento falou sobre a política educacional do governo do estado. E nós só vamos conquistar esse direito se nós lutarmos por ele. Por isso, a organização de grupos dentro de um movimento como este que vocês hoje aqui representam é importante para a garantia desses direitos. Nelly Maria Abade Seles, da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, explicou o processo de municipalização das ações do governo nessa área. A assistência hoje tem uma outra característica. Ela tem essa característica de ajudar a formar cidadãos conscientes, participantes, pessoas que têm plena consciência do seu papel no mundo e da transformação da sociedade que ela deseja. A prefeita de Andradina, Edna Brito, incentivou as mulheres assentadas. Nós queremos deixar aqui registrado o nosso apoio por estar aqui participando deste primeiro encontro das mulheres assentadas no estado de São Paulo. Isso é muito importante e mostra o valor da mulher. Como a mulher é importante na nossa sociedade. Não que a gente queira ser melhor que o homem, não. Mas nós estamos numa luta de igualdade. O apoio do governo do estado ao encontro foi manifestado pelo secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania, Belisário dos Santos Júnior. Cada vez mais a consciência de todos, consciência essa que trouxe vocês reunidas aqui em Castilho, nessa reunião histórica, ela vai significar um marco importante na história dos assentamentos. É curioso que ao lado das matérias de educação, ao lado das questões próprias de gênero, vocês coloquem a questão da produção, vocês coloquem a valorização do trabalho da sobrevivência, vocês coloquem matérias como cidadania. Então essa generosidade é que eu peço que seja mantida como uma chama viva e que alimente os homens e as mulheres que fazem da luta pela terra a sua razão de vida, da luta pela cidadania a sua razão de ser. No almoço alegre, troca de experiências e deixas de amizade. Agora nós vamos passar por uma fase de trabalhos em grupo. Antes da gente levantar. As participantes foram divididas em 15 grupos de discussão. Deles saíram críticas, ideias e principalmente propostas. Nós vamos ler o que os grupos escreveram sobre aquelas 5, 6 pontos que a gente tinha que discutir. Descobrir vários direitos que só está no papel, tais como direito à igualdade, investimento como homem, pois estamos na luta como eles. Só esse direito das mulheres está bem longe de ser conquistado, porque o preconceito está dentro da própria família da gente. O pessoal da fábrica de doces de Birigui citou que a maioria das mulheres que saiu da fábrica foi porque os seus maridos não aceitavam. Os grupos estão abrindo a mentalidade de cada mulher, que as mulheres não devem ser discriminadas. O importante é trabalhar igual. Ampliar a escola, construir a escola nos assentamentos, melhorar o ensino e solicita-se transporte noturno. Várias escolas foram fechadas, né? E na cidade, as escolas são bem equipadas, com computadores e tudo. E nós no assentamento, nossas escolas são vazias, apenas um caderninho bem pequenininho. Então, quer haver só uma mudança nisso. E conseguir com que a gente tivesse o exame preventivo, que a mulher falou aqui bem bonito, né? Mas a questão do exame preventivo ser no assentamento, né? É uma das propostas da gente. Comercialização a ser desenvolvida pelas mulheres. Querendo que o DAP e o ITESP nos ceda para as mulheres 10% da sua verba para que as mulheres do assentamento possam desenvolver o seu trabalho. A participação da família na
vocês o maior aproveitamento da renda familiar e o incentivo aos filhos a se manterem na área rural. Na agricultura familiar, é importante que haja uma diversificação para melhorar não só a alimentação da família, como a distribuição do trabalho no lote. Através de financiamento subsidiado de 50% para projetos como granjas, fruticultura e etc. Projeto de plantas medicinais em Macuri, Caiuá. Projeto de piscicultura da Rio Paraná. Pedimos mais agilidade e atenção nesse projeto. Assistência, como palestra, que cada financiamento que venha ocorrer, que as pessoas sentem, e conversem, expliquem realmente, para que esse dinheiro desse financiamento não seja desviado para outro tipo de coisa, Na faculdade da saúde, no nosso grupo, de grande parte, pois em todo assentamento não teve médico. E é verdade. Forma de organização, Uma associação de mulheres de cada provila, Gostaríamos que todos os assentamentos tivessem um centro comunitário para as mulheres, para elas se reunirem, discutirem os problemas e também trazer cursos e ter uma associação de mulheres para se reivindicar os nossos direitos. ter cooperativas ou associações de mulheres para poder reivindicar as nossas necessidades. Na sessão plenária final, as propostas foram votadas e registradas em relatório. Foi criada a Coordenação Estadual das Mulheres Assentadas, que se encarrega de dar continuidade ao trabalho. Quem concorda que deve ser tirada uma coordenação estadual de mulheres assentadas para estar discutindo perante a cidade as nossas propostas, levante a mão. O primeiro encontro estadual de mulheres assentadas foi mais do que um começo. Foi um marco. Ações isoladas, fracas, ganharam maior dimensão. Depois de Castilho, novas reuniões e novas ações ocorreram. E os encontros estaduais agora vão se repetir todos os anos. Eu acredito que agora a coisa vai mesmo de verdade, porque as mulheres tomaram conta do projeto. Ótimo. Eu acho que trocar experiência é a melhor coisa. Espero participar novamente. E nós, mulheres, nós somos igual ao homem. Depende do nosso esforço de serviço, trabalho e organização. Apresentações teatrais de mulheres do Timboré, Rio Paraná e Primavera contam a história de assentamentos. Dias de luta e de construção de uma nova realidade. Homens e mulheres somando coragem e solidariedade.
O teatro marcou o início do primeiro encontro estadual de mulheres assentadas no estado de São Paulo, nos dias 7 e 8 de março de 1998. Foi uma iniciativa do Grupo de Mulheres da Regional 4 de Andradina. 164 representantes de 37 assentamentos reuniram-se em Castilho, cidade do extremo oeste do estado. Sejam todas bem-vindas ao primeiro encontro estadual de mulheres assentadas. A gente gostaria de chamar para compor essa mesa 5 temas seriam a base do debate: a condição e direitos da mulher, a cidadania, a agricultura familiar, projetos específicos de produção e propostas de organização. Muito trabalho, portanto. Um dos aspectos que mais ajudam na melhoria da condição de vida nos assentamentos é o da organização das comunidades. Quanto mais unida, mais forte. Um levantamento feito pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, mostra que 70% das famílias participam de algum tipo de associação. Mais de 1/3 delas fazem parte de cooperativas. Mas há pouca organização das mulheres. Menos de 8% das mulheres assentadas fazem parte de associações. Estas são as que se agrupam para a produção, seja de leite, de conservas ou de artesanato. Como mudar essa situação? Como aumentar a participação da mulher no destino das comunidades assentadas? Este foi o centro das discussões em Castilho. Já na abertura do encontro, a coordenadora do ITESP, Tânia Andrade, falou dessa preocupação. O que é que diferencia a agricultura familiar da agricultura tradicional? Primeiro, a mão de obra familiar. Segundo, que geralmente muitas atividades de subsistência são desenvolvidas. A subsistência tem um peso grande nisso. Depois que produzir, o objetivo é vender. Só que nós temos que ter, além de vender, o objetivo de industrializar o nosso produto. Porque o objetivo principal, que vem por trás disso tudo, desde o primeiro dia, quando você começou a brigar pela terra, era o objetivo de ter dinheiro em casa para ver a família se dar bem, para ter uma qualidade de vida melhor. E aí a gente precisa se juntar. Ninguém consegue fazer nem fabriquinha, nem vender bem o seu produto, nem coisa nenhuma, se a gente não se organizar. A reforma agrária tem avançado bastante nos últimos tempos, né? E as mulheres têm avançado bastante por cima da reforma agrária também, não tem? E se a gente não se organizar, se a mulherada não participar dessa organização, eu acho que a velocidade não vai ser tão grande, não. Eu acho que quem vai empurrar para frente mesmo para valer esses assentamentos, essas fábricas, essas coisas todas, está sentado nessa sala ou então está lá esperando vocês voltar para votar para elas. São as mulheres assentadas do estado de São Paulo. Para incentivar o debate, a primeira parte do encontro de Castilho foi de palestras. Liana Lopes, presidente da Federação das Mulheres do Brasil, fez um histórico da luta das mulheres neste século. Nós temos um papel fundamental na sociedade como reprodutoras. Não é só reprodutoras, gente, de filhos, não. Nós, mulheres, somos reprodutoras de valores. Que o papel de vocês é fundamental na criação das gerações futuras. Lilian Campana, da Secretaria Estadual de Saúde, falou sobre o SUS. Os municípios, eles vêm desde 1984 procurando organizar os serviços e treinar profissionais para que atendam a mulher de forma integral, respeitando a sua história de vida, os seus sentimentos e a sua sexualidade. Em nome da Delegacia de Ensino de Andradina, Marinês Livramento falou sobre a política educacional do governo do estado. E nós só vamos conquistar esse direito se nós lutarmos por ele. Por isso, a organização de grupos dentro de um movimento
como este que vocês hoje aqui representam, é importante para a garantia desses direitos. Nelly Maria Abade Celes, da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, explicou o processo de municipalização das ações do governo nessa área. A assistência hoje tem uma outra característica. Ela tem essa característica de ajudar a formar cidadãos conscientes, participantes, pessoas que têm plena consciência do seu papel no mundo e da transformação da sociedade que ela deseja. A prefeita de Andradina, Edna Brito, incentivou as mulheres assentadas. Nós queremos deixar aqui registrado o nosso apoio por estar aqui participando deste primeiro encontro das mulheres assentadas no estado de São Paulo. Isso é muito importante e mostra o valor da mulher. Como a mulher é importante na nossa sociedade. Não que a gente queira ser melhor que o homem, não. Mas nós estamos numa luta de igualdade. O apoio do governo do estado ao encontro foi manifestado pelo secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania, Belisário dos Santos Júnior. Cada vez mais a consciência de todos, consciência essa que trouxe vocês reunidas aqui em Castilho, nessa reunião histórica, ela vai significar um marco importante na história dos assentamentos. É curioso que ao lado das matérias de educação, ao lado das questões próprias de gênero, vocês coloquem a questão da produção, vocês coloquem a valorização do trabalho da sobrevivência, vocês coloquem matérias como cidadania. Então essa generosidade é que eu peço que seja mantida como uma chama viva e que alimente os homens e as mulheres que fazem da luta pela terra a sua razão de vida, da luta pela cidadania a sua razão de ser. No almoço alegre, troca de experiências e deixas de amizade. Agora nós vamos passar por uma fase de trabalhos em grupo. Antes da gente levantar. As participantes foram divididas em 15 grupos de discussão. Deles saíram críticas, ideias e principalmente propostas. Nós vamos ler o que os grupos escreveram sobre aquelas 5, 6 pontos que a gente tinha que discutir. Descobrindo vários direitos que só estão no papel, tais como direito à igualdade, investimento como homem, pois estamos na luta como eles. A questão de direito das mulheres está bem longe de ser conquistada, porque o preconceito está dentro da própria família da gente. O pessoal da fábrica de doces de Birigui citou que a maioria das mulheres que saiu da fábrica foi porque os seus maridos não aceitavam. Os grupos estão abrindo a mentalidade de cada mulher, que as mulheres não devem ser discriminadas, o importante é trabalhar igual. Ampliar a escola, construir escolas nos assentamentos, melhorar o ensino e solicita-se transporte noturno. Várias escolas foram fechadas, né? E na cidade, as escolas são bem equipadas, com computadores, tudo. E nós no assentamento, nossas escolas são vazias, apenas um caderninho bem pequenininho. Então, quer haver só uma mudança nisso. E conseguir com que a gente tivesse o exame preventivo, que a mulher falou aqui bem bonito, né? Mas a questão do exame preventivo ser no assentamento, né? É uma das propostas da gente. A comercialização a ser desenvolvida pelas mulheres. Querendo que o DAP e o ITESP nos ceda para as mulheres 10% da sua verba para que as mulheres do assentamento possam desenvolver o seu trabalho. A participação da família na produção de subsistências, o maior aproveitamento da renda familiar e o incentivo aos filhos a se manterem na área rural. Na agricultura familiar, é importante que haja uma diversificação para melhorar não só a alimentação da família, como a
no lote, através de financiamento subsidiado de 50% para projetos como granjas, fruticultura e etc. Projeto de plantas medicinais em Macuri, Caiuá. Projeto de piscicultura da Rio Paraná. Pedimos mais agilidade e atenção nesse projeto. Assistência, como palestra, que cada financiamento que venha ocorrer, que as pessoas sentem, e conversem, expliquem realmente, para que esse dinheiro desse financiamento não seja desviado para outro tipo de coisa, Na faculdade da saúde, no nosso grupo, de grande parte, pois em todo assentamento não teve médico. E é verdade. Forma de organização, Uma associação de mulheres de cada provila, Gostaríamos que todos os assentamentos tivessem um centro comunitário para as mulheres, para elas se reunirem, discutirem os problemas e também trazer cursos e ter uma associação de mulheres para se reivindicar os nossos direitos. Ter cooperativas ou associações de mulheres para poder reivindicar as nossas necessidades. Na sessão plenária final, as propostas foram votadas e registradas em relatório. Foi criada a Coordenação Estadual das Mulheres Assentadas, que se encarrega de dar continuidade ao trabalho. Quem concorda que deve ser tirada uma coordenação estadual de mulheres assentadas para estar discutindo perante as entidades as nossas propostas, levante a mão. O primeiro encontro estadual de mulheres assentadas foi mais do que um começo. Foi um marco. Ações isoladas, fracas, ganharam maior dimensão. Depois de Castilho, novas reuniões e novas ações ocorreram. E os encontros estaduais agora vão se repetir todos os anos. Eu acredito que agora a coisa vai mesmo de verdade, porque as mulheres tomaram conta do projeto. Ótimo. Eu acho que trocar experiência é a melhor coisa. Espero participar novamente. E nós, mulheres, nós somos igual ao homem. Depende do nosso esforço de serviço, trabalho e organização.